Câmara dos Deputados aprovou no ano passado a medida provisória 1031/21, que viabilizou a privatização da Eletrobras. As tarifas de energia elétrica sofreram diversos aumentos este ano. O governo federal insiste no discurso de que os aumentos se devem a uma crise hídrica, que a culpa seria de secas inesperadas para o ano de 2021 e que o setor não teria alternativa se não aumentar o preço para a população. No entanto, há um conjunto de fatores para os preços abusivos das contas de luz. O principal deles é que o Brasil produz uma das energias mais baratas do mundo. E o problema é o atual modelo energético, que visa o lucro dos acionistas. É o empresário que dita as regras do jogo. Então, por mais que todas as condições sejam as mais favoráveis para que o povo pague por um preço justo, continuaremos pagando preços abusivos se o modelo permanecer o mesmo. As experiências de privatização das companhias estaduais de energia elétrica nos estados de Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas, Piauí e Alagoas significaram tarifas abusivas, serviços terceirizados de péssima qualidade e o sucateamento do conjunto da rede de distribuição instalada, o que faltou à qualidade dos serviços. Participam dessa edição, além de Tamara Siqueira, empregada da Caixa e dirigente sindical, Fabiola Latino Antesana, trabalhadora da Eletrobras Eletronorte, vice-presidente institucional da Confederação Nacional dos Urbanitários, e Tamires Almeida Cruz de Paula, bacharel em Direito e coordenadora estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem. Assista, comente e compartilhe. Oi, tudo bem, Tamires? Tudo bem, Tamara? Então, conta um pouquinho aqui pra gente, as pessoas elas estão percebendo, né, com certeza um aumento aí bem alto na conta de luz. Fala aqui pra gente como é que é a relação disso, por que a conta de luz aumentou tanto nos últimos tempos? Então, Tamara, o principal aumento, né, o que se deve ao aumento da conta de luz, principalmente a questão desse governo, né, neoliberal do Bolsonaro. A gente tem feito 2 semanas já de luta, né, na jornada da denúncia do preço da luz, nas periferias, conversando com a base, conversando com o povo periférico, que tem sido mais afetado com essa questão do preço da luz. Nós do MAB estamos fazendo a denúncia sobre a questão da crise hídrica. Durante o período, né, do Covid, o aumento da conta de luz sofreu 2 aumentos já, chegou em 17%, e a gente tem denunciado porque essa farsa da crise hídrica. Através de muita pesquisa, a gente tem visto que eles estão falando que o aumento se deve à culpa do povo, que não economiza água, a falta de chuva, sendo que a gente sabe que durante essa década, o 4º maior ano na questão de geração de chuvas, né, e o que está acontecendo? A crise hídrica, a farsa da crise hídrica, por quê? Porque entrou muita água nos reservatórios, como eu disse, foi o 4º maior ano da década de entrada de água para a produção de energia elétrica. E o que acontece? A água, ao invés de estar saindo para a geração de energia, ela está saindo pelos vertedouros, o que justifica a farsa da crise hídrica. Isso não é invenção, está no operador de sistema nacional, é só procurar. E com essa questão dessa água sendo jogada fora, a gente dá a vazão para o governo fazer o tarifaço, né, tarifar, justificando que não é uma culpa do governo, e sim a culpa da crise hídrica, e também o acionamento das termoelétricas. O que são essas termoelétricas? São empresas que também são do setor privado, e que acabam cobrando muito a mais. Por exemplo, se a empresa estatal de hidrelétrica, por exemplo, a Eletrobras, vende a energia a R$65, uma termoelétrica ela está autorizada a vender a energia
acima de R$ 1.000. Tem termoelétricas vendendo energia a R$ 1.500. Então, assim, todo esse custo tem sido repassado à população brasileira. E a gente está fazendo essa denúncia porque a gente sabe que o setor energético, né, o setor elétrico, ele, depois dos bancos, é um dos setores que mais geram, como que eu posso dizer, capital para o setor financeiro bancário, né, do setor financeiro. Então, eles nunca perdem, eles estão sempre o quê? Sempre ganhando em cima da população. Então, eles não vão, de forma alguma, repassar o prejuízo da que a gente chama de conta Covid para os seus acionistas. Eles acabaram preferindo forjar uma crise hídrica para repassar para a população. E a gente tem feito essa jornada de denúncia aqui na Zona Leste, na Zona Sul, em Perus, no Brasil inteiro, denunciando o alto preço da conta de luz, aumento do gás, o aumento dos alimentos. Então, tudo isso acaba se somando em um culpado só, que é esse capitalismo, esse governo do neoliberal, do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Então, a gente tem dialogado diariamente nas bases e feito ações para explicar para a população o porquê esse aumento e que a culpa não é da população e não é culpa de São Pedro porque não choveu. A culpa é do governo. Tá, então isso que você está explicando aqui para a gente não é nem só uma questão de culpa. Quando o presidente vai na televisão e fala que cada um tem que fazer sua parte, tomar banho gelado, ficar com a luz desligada um pouco, na verdade, assim, ele está querendo repassar a responsabilidade para a população, está fazendo todo um teatrinho, né? Então, não teria necessidade de nada disso, é só para justificar esse aumento de preço e para encher mais bolso de acionista. É isso, né? Assim, se eu entendi, exatamente, é mais ou menos isso, né? Tá. A importante, assim, explica um pouquinho aqui pra gente, que assim, o nosso programa, ele ser público é para todos, então a gente está sempre explicando, né, da importância daquilo que assim, o privado, ele acaba ficando sempre disponível só para alguns. É por isso que é importante a luta permanente, né, de manter o patrimônio público, de manter os serviços essenciais, tudo que é essencial, tudo que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de energia, todo mundo precisa de banco, eu sou da Caixa, todo mundo precisa de banco, é um serviço essencial. Então, todo mundo precisa de algumas coisas que precisa ter aquilo que é público, né? Para poder servir a todos. Então, assim, conta um pouquinho para a gente dessa questão, né, que esse governo neoliberal, eles têm feito muita pressão para a questão de aprovar as privatizações. Então, assim, qual que é a relação, até baseado nisso que você falou e a conclusão que eu cheguei aqui, do aumento do custo, das privatizações com o aumento, o que vai direto no bolso da população, porque acho que isso que é importante para as pessoas entenderem, para não ficar uma coisa distante, sabe? Mas privatizou, o que muda para mim? Então, eu aqui, o que muda para mim, a minha conta, privatizando vai mudar, não vai? E aí, explica um pouquinho para a gente da questão da privatização da Eletrobras. Bom, então, boa tarde, né? Eu queria até um pouco em linha, né, com o que foi colocado, esse aumento, essa farsa da crise hídrica, em verdade, é uma baita de uma crise energética. Energética em que sentido? No sentido em que faltou planejamento. Simplesmente isso, faltou planejamento de forma proposital, exatamente para você poder rodar essas térmicas, né, como já foi colocado, e com isso você beneficiar determinados setores, que são hoje exatamente os setores que estão interessados na privatização da Eletrobras. São os mesmos grupos econômicos e financeiros, como bancos internacionais, fundos de pensão, né, internacionais, que estão hoje interessados na privatização da Eletrobras. A privatização do sistema Eletrobras, a Eletrobras, entenda-se, hoje ela a cadeia do setor elétrico, ela é dividida em 3 grandes, né, áreas.
a geração de energia elétrica propriamente dita, a transmissão de energia elétrica e a distribuição. E muitas vezes a gente só conhece a distribuição, que é aquela que chega na nossa casa, né? Ou seja, em São Paulo, a gente tem aí a CESP, aqui a gente tinha a SEB, agora também está privatizada a Enel, e em 6 meses de privatização, né? A Neoenergia, perdão, e em 6 meses de privatização, a gente já vê os reflexos para a sociedade, né, do aumento da conta, de uma piora no serviço, um aumento, inclusive, de procura pelo sistema de reclamações da Neoenergia, porque a partir do momento em que você tem a iniciativa privada cuidando de serviços essenciais, ele não está preocupado se você está recebendo seu serviço essencial, está preocupado em quê? Em ter o retorno daquilo que eles consideram um investimento, né? Então, esse ano, só para vocês terem uma ideia, a gente já teve, só agora em 2021, aproximadamente 30% no aumento da conta residencial, fora o aumento de 50% das bandeiras tarifárias, né? O processo de privatização da Eletrobras foi um vale-tudo no Congresso Nacional. Um vale-tudo no sentido, inclusive, de que se permitiu a contratação de mais energia termoelétrica, né, que vai sujar a nossa matriz, vai sujar o meio ambiente, vai aumentar em 35% a emissão de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, enquanto o governo estava lá, né, em Dubai, dizendo que ia entrar no protocolo, diminuir a emissão de gás carbônico, ele, no mês anterior, tinha aprovado uma lei que aumenta 35% a emissão de gás carbônico na atmosfera, que foi a conta, né, necessária para conseguir os votos para privatizar a Eletrobras. Então, a Eletrobras hoje, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, no ramo de geração e transmissão de energia, ela desempenha um papel que ele é um papel estratégico no sistema. Estratégico em que sentido? No sentido de que a nossa matriz hidrelétrica hoje brasileira, ela é ainda, em sua maioria, hidrelétrica, à base de água, né? Tamires bem colocou a questão dessas vazões, como foi permitido que essa água vertesse sem gerar energia para agora justificar a entrada das térmicas. Perfeito. Então, o que acontece? A Eletrobras, ela tem a gestão de 50% desses recursos de água, né? Desses reservatórios, da bateria do sistema hoje elétrico, está nas mãos da Eletrobras. Quem vier adquirir a Eletrobras, adquire a bateria do sistema elétrico brasileiro. Para vocês terem uma ideia, nos países em que a matriz hidrelétrica é parecida com a nossa brasileira, essas empresas de geração, elas ficam a cargo do Estado. Canadá é estadual, Estados Unidos, por incrível que pareça, é estatal, né? Nos Estados Unidos, inclusive, fica a gestão dessas hidrelétricas, fica na mão do Estado, a sua grande maioria. Exército americano, no exército. Ela é estatal com o exército cuidando, e aqui a gente está entregando. Então, a gente não está entregando só a questão da eletricidade, a gente está entregando o que nós temos hoje, né, de mais caro e que é motivo de guerras, né, em todo o mundo, que é a questão da água, inclusive. Então, nós temos aí vários estudos, aí São Paulo é o berço, inclusive, de vários estudos de judicialização que houveram entre 2015 e 2016 com relação ao uso múltiplo da água. Para que eu vou usar essa água? Pela Constituição, o primeiro uso da água é para dessedentação humana. E aí você vem vindo numa escala em que a energia elétrica aparece em 6º, 7º lugar. Quando nós vivemos a crise, aí sim foi uma crise hídrica, em 2015, o que a gente viu? A gente viu o Operador Nacional do Sistema, que a princípio controla esse processo, determinando que as empresas diminuíssem a geração de energia elétrica para que essa água fosse usada pelos municípios, para quê? Para abastecimento humano, em primeiro lugar. Então, a Chesf, que é uma das empresas subsidiárias da Eletrobras, fez isso muito bem. Furnas fez isso muito bem. O que aconteceu em São Paulo? Batalha judicial para garantir a geração de energia elétrica, porque esse era o negócio da empresa privada que estava ali questionando
a determinação do operador nacional do sistema, né? Então, de fato, é o lucro pelo lucro, e a gente sabe que quando tem uma estatal envolvida, por mais que elas ainda sejam de capital aberto, que tenham que distribuir dividendo, que a gente tem essas contradições dentro de uma estatal, a gente sabe que elas ainda desempenham papéis sociais, né, que são fundamentais não apenas para o desenvolvimento do país, mas principalmente para a nossa soberania e para o nosso entendimento enquanto um ser humano. Então, acho que seria um pouco isso. Bacana. Sobre o MAB, Tamiris, eu sinceramente não conheço muito o trabalho aí de vocês. Se você puder contar um pouquinho sobre a atuação do movimento. Claro, o MAB, ele é um movimento que ele se inicia ali mais ou menos em 60, 70, né, na verdade, nos anos 30, com a Revolução Industrial, o processo de industrialização do Brasil, a crescente necessidade da produção de energia elétrica e o aumento expansivo nos anos 60 e 70 das construções das barragens, né? Então, ali, quando começou a construção da Eletrobras, Eletrosul, a gente começou a perceber, né, o movimento que principalmente as pessoas simplesmente elas eram expulsas das suas casas, das suas terras, das suas comunidades, sem nenhum amparo do governo e simplesmente elas saíam da terra ali e não tinham mais direito a nada. Então o movimento começou a se organizar em diversos territórios, né? Norte, Nordeste, no Sul, Sudeste. E com essa organização, em 1989, 1991, a gente deu início, né? Oficializamos o movimento, o MAB, como Movimento dos Atingidos por Barragens. E a gente tem um método organizativo através dos grupos de base das comunidades atingidas. Aqui em São Paulo, capital, a gente tem atuado em Perus, na Zona Sul e na Zona Leste, né? Perus tem uma barragem de minério, na Zona Sul a gente tem ali a Guarapiranga, e na Zona Leste a gente tem a barragem da Penha, que é uma eclusa, ela foi criada para, né, para transporte ali ao longo do Rio Tietê. E o que acontece? Essa eclusa, ela basicamente não é usada, porém, quando começa o período de chuvas, principalmente agora no verão, essa barragem da Penha, ela acaba, ela acaba assim, ao invés deles abrirem as comportas, né, para o rio seguir o caminho, o seu curso normal, quando começa as chuvas, eles fecham a comporta da barragem da Penha, o que faz? Não alaga o centro, entretanto, toda a região da periferia da Zona Leste, o Pantanal, União de Vila Nova, Vila Seabra, Vila Itaim, são pessoas que são atingidas por enchentes já ficaram 3 meses debaixo da água, né? E a atuação do MAB se dá nessas regiões de pessoas que são afetadas por esses projetos de barragens, e a gente se organiza em grupos de base, fazendo a denúncia do que um projeto de barragem representa ali para a comunidade. Ou seja, a gente tem barragem aqui em São Paulo, a gente não tem nenhum projeto de segurança ali, não tem segurança nenhuma. Se a barragem estourar, a gente sabe que vai toda ali uma comunidade embora, como aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. Então, o MAB vem se organizando com essas famílias e falando sobre a questão que o nosso objetivo principal é o quê? Um projeto energético popular, que seja de soberania nacional, né, que acabe essa questão das privatizações, porque a gente sabe o quão mal faz a privatização. A gente tem um exemplo do Amapá aí, que não ficaram meses com apagão, e a gente sabe que é uma coisa que pode voltar a acontecer no Brasil inteiro, e não se tem um respaldo tanto da empresa quanto do governo também, que também não está nem aí para a população.
A questão, a gente tenta muito conscientizar a população sobre os perigos da privatização, porque eles sempre estão lucrando, as empresas, né, privadas, por exemplo, a Enel, ela mesmo com uma queda de 1,4% durante a pandemia, ela lucrou, assim, absurdos. A gente também tem falado muito com as famílias que em 2022 vai ter um aumento superior a 20% na tarifa também de luz. Então, a gente sempre trabalha conscientizando, o trabalho do MAB é conscientizar a população dos seus direitos, né, lutar por uma política nacional dos atingidos por barragens, que eles se emancipem na luta, que eles sejam sujeitos da história deles, né, que deixem de ser objetos de transformação e passem a ser sujeitos da própria história. Então, a gente faz essa conscientização pela luta dos direitos na comunidade ali, não só a questão do preço da luz, mas a questão da saúde pública, de transporte, de moradia. A gente bate muito na questão do reassentamento dessas famílias que vivem à margem dos córregos, porque ali principalmente na região leste, a gente tem famílias que são ribeirinhas, que vivem em cima, praticamente em cima do Rio Tietê. Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, de direito à moradia, de um emprego justo, de saúde, e principalmente como o preço da luz tem afetado na vida da população. A gente tem casos de contas que chegaram a 4 mil, 5 mil, então o MAB ele sempre levanta essa bandeira do quê? O preço da luz é um roubo que tira a comida do povo, porque o que a população tem pago de tarifa para os acionistas, ele tem sido retirado do prato da população. As pessoas hoje, elas não conseguem mais conciliar comer e pagar a conta de luz, ou optam por uma coisa ou por outra. Então, assim, a gente chegou num absurdo de estar vendo não só a questão do preço da luz, mas do gás, de ver famílias cozinhando ali no álcool, no fogão a lenha, porque não tem condições. Famílias que às vezes optam por não ficar no escuro, optam por não ficar no escuro, mas também tá ali pedindo uma cesta básica, ou, sabe, tentando se virar da forma que tem para não passar necessidade. Então, o MAB, ele chega nas comunidades com essa questão mesmo de trazer uma consciência sobre o direito das pessoas, sobre a organização de grupos de base, sobre a importância da gente ter uma sociedade justa, igualitária para todos, de emancipar a população na luta pelos seus direitos, de ir para a rua, de ocupar espaço de debate, de emancipar a população, principalmente as mulheres. Elas são as principais prejudicadas em todo esse cenário que a gente está vivendo de crise social, sanitária, política. As principais atingidas com todas essas políticas neoliberal, esse sistema capitalista, são as mulheres. Então, a gente tem muitas mulheres na nossa linha de frente que vão para a luta, a gente organiza, a gente ocupa, dia 18 a gente foi para a porta da Enel, bater panela, a gente vai para a rua debater sobre a questão da luz, a questão da privatização com a população. Eu acho que o setor energético, ele é um setor muito técnico, então a gente tenta dialogar o mais claro com a população para que a população entenda que sim, o aumento da tarifas, do preço da luz, ela te tira diversas coisas, tira a comida do prato, é um absurdo que a gente tem pago na questão do gás, a gente está vendo aí em comunidades que o botijão chega a custar 115, 120 reais. Então, o MAB, ele faz esse trabalho junto às comunidades de conscientização e emancipação das pessoas de ir para a luta pelos seus direitos. Olha, você trouxe algumas coisas bem importantes aí, né? Até outro dia, poucos anos atrás, a gente estava discutindo sobre o que ia fazer com royalties do pré-sal, né? Pensando em país. E aí agora a gente tem notícia, poucos meses atrás, de até dar uma arrepiada, assim, mas vocês devem ter ouvido falar de uma moça que
com um bebezinho pequeno, faleceu, morreu queimada porque estava cozinhando com álcool, porque não tinha como comprar gás. Então, como é que a gente saiu de um ponto A para um ponto desse em tão pouco tempo, né? E você falou da história de Mariana, né? E o pessoal chama de tragédia, desastre. Não, é crime. Não é nem tragédia, nem desastre. E é outra coisa também de privatização que a gente tem que sempre olhar e pensar assim, quando é uma empresa que vai lá e compra, quando tem privatização, ela vai olhar para número, ela não vai olhar para a vida, ela vai fazer o que for mais barato, o que for melhor para encher bolso de acionista. E nesses casos, desses rompimentos de barragem, ainda assim, nem se tivesse como, né? Não tem como trazer as vidas de volta, não recupera o ecossistema, a gente sabe que isso não acontece, e ainda conseguem não pagar indenizações, isso que é pior, ainda consegue fazer esquemas na justiça para nem indenizar, quer dizer, não vai trazer a vida de ninguém de volta, mas eles nem monetariamente não paga pelo crime que comete. Então, é um absurdo, assim, são absurdos em níveis extremos. Por isso que é tão importante a gente parar para pensar nessas questões de privatização, né? Que, assim, é complicadíssimo. São muitas palavras. Que são muitas camadas, né? Não é só assim, olhar, ficou a conta de luz mais cara, a conta de água, o gás que subiu. É simplesmente assim, você olha serviços essenciais, você não quer saber se é uma família que não vai ter acesso a nada daquilo. Se ela não tiver como pagar, ela vai ficar sem e pronto, vai morrer porque não vai ter acesso e paciência. É assim que se enxerga. E pronto. Então, assim, é muito legal algumas coisas que você trouxe aqui para a gente, principalmente disso tem muitas coisas que são técnicas mesmo, e é importante a gente estar sempre... eu vi que você é formada em Direito, eu também sou formada em Direito, e eu acho importantíssimo a gente estar sempre trazendo para a população, qualquer profissional, né? Qualquer profissional, ele é bom quando ele pega aquilo que ele sabe, e ele passa e conversa de uma forma com que ele saiba dialogar com quem ele está ali, né? Então é importante isso. A gente que trabalha com militância, se você não consegue pegar aquilo que você vai buscar, aquele conhecimento, e traduzir para a pessoa, para ela entender o que aquilo afeta na vida real dela, então você falhou como militante. Então, isso é a importância, até esse programa que a gente faz aqui, ele é muito para isso, trazer as pessoas que têm o conhecimento técnico, os militantes de cada tipo de movimento, para tentar falar, olha, o que isso afeta a sua vida. Então, até vocês estão aqui e conseguiram falar algumas coisas assim, o que afeta na minha vida, a minha vida nessa questão, porque eu não sou especialista disso, né? E isso é muito importante. Então, assim, eu como consumidora, nesse ponto, né? Como cidadã, consumidora ficou horrível. Eu, como cidadã, que acabo tendo acesso à questão de energia, tudo, quero agradecer muito a presença de vocês. E aí, se vocês quiserem também finalizar, deixando algum recado, alguma coisa que faltou, por favor, fiquem à vontade, tá? Bom, então, assim, se puder só acrescentar, né, eu coloquei que valeu tudo para privatizar a Eletrobras, mas a Eletrobras não está privatizada. Foi dado a autorização para a privatização da empresa, que é uma privatização completamente atípica, não é dizer que uma entidade que conhece o setor, né, vai vir e vai comprar os ativos, não é isso. É uma capitalização, aí os bancários sabem muito bem, né? Vai fazer a oferta de ações ao mercado e os interessados vêm comprar. Então, mais uma vez fica evidente, né? Fica claro que o interesse é o interesse desse capital financeiro internacional, rentista, que se apoderou, né, do país nos últimos anos desde o golpe e que tem agora, na minha avaliação, né? Espero estar correta, vendo o fim, né, desse seu pequeno governar, está tentando saquear mesmo o Brasil, né, e o saqueio passa exatamente pelo desmonte das empresas estatais que fazem não só a sua atividade fim, como também
fazem o desenvolvimento regional, a integração nacional, cuidam da soberania, né? E esse processo hoje da privatização da Eletrobras, ele está nas mãos do TCU, do STF, porque, afinal de contas, uma vez que ele foi aprovado no Congresso Nacional, fazendo uso do orçamento secreto, inclusive, né, ele hoje está sob análise do Tribunal de Contas da União. Nós vemos claramente a falta de informações que existem, né, nesse processo, a ponto de que até agora a Agência Nacional do Setor Elétrico, ANEEL, não apresentou um estudo sobre o impacto tarifário que a privatização da Eletrobras trará para os consumidores. A gente tem aí estudos de outras instituições, como, por exemplo, aí a Fiesp, do Estado de São Paulo, a Federação das Indústrias, que fala na casa dos 360 bilhões, apenas com um elemento que está contido ali dentro do projeto de privatização da Eletrobras. Quando a gente coloca os jabutis que foram necessários, né, esses elementos estranhos, esse orçamento secreto que bailou em cima do projeto de privatização da Eletrobras, essa conta ela aumenta, né? A gente viu aí privatistas de plantão, como Miriam Leitão, também aí ela escreve, né, para quase todos os jornais aí do estado de São Paulo, colocando que era contra a privatização da Eletrobras. Mas não é que ela seja contra a privatização, não é isso, mas era como a forma, né, como isso estava se dando, porque vários analistas de mercado, inclusive privatistas, diziam, para privatizar a Eletrobras, o consumidor vai ter que pagar 2 Eletrobras, pela falta de estudos, pela falta de transparência, pela gana de simplesmente saquear mesmo essa empresa e colocá-la aí na mão do mercado financeiro, né, internacional e rentista, que não vai estar preocupado se vai ter energia elétrica para todos e todas. Tanto é que um dos programas dos quais a gente mais se orgulhava de conseguir colocar ele para frente, que era o programa Luz para Todos, ele ganhou uma nova formatação nesse processo. Agora você só vai atender as famílias que não têm energia se esse atendimento atender a princípios de mercado. Me diz quem vai chegar no interior do norte, né, que hoje ainda é das regiões mais abastecidas em questão de energia, e vai fazer uma instalação elétrica atendendo a valores de mercado. Isso não existe. Então, foi tirado esse papel social da Eletrobras para conseguir, inclusive, dar cabo, né, dessa privatização. Então, o Coletivo Nacional dos Eletricitários lançou uma campanha. A nossa campanha é essa, é o Salve a Energia pelo Futuro do Brasil. Nós temos as nossas redes sociais, site, Instagram, Facebook, onde nós fazemos essas denúncias em parceria, né, com o MAB, com outras, inclusive, instituições, por meio da Plataforma Camponesa e Operária para a Energia, que iniciou a sua atuação política em 2010, né, de uma forma bastante interessante, inclusive, porque dentro da plataforma a gente tem os atingidos pelas barragens e tem os eletricitários ali, ombreados na discussão de um projeto energético popular, que pode parecer uma contradição em determinado momento, mas que não é. É exatamente o entendimento dos papéis, né? A busca de um projeto energético popular. A gente tem o pessoal da FUP, os petroleiros aí, o pessoal da educação entrou em seguida, exatamente para fazer esse debate, né, junto à sociedade, às escolas, o pessoal do Levante. Então, hoje a gente já tem um corpo muito maior, e com essa campanha Salve a Energia pelo Futuro do Brasil, apesar de ter sido aprovado no Congresso, a gente costuma dizer que a gente perdeu ganhando. Sabe aquele sentimento que, beleza, a gente perdeu, mas a gente ganhou. A gente ganhou muito porque a gente ganhou as ruas, a gente ganhou a opinião, a gente ganhou as massas, a gente conseguiu fazer com que as pessoas soubessem o que é a Eletrobras. Porque as pessoas não sabem, elas sabem realmente a sua distribuidora local, mas não tem noção do que é essa estatal que está ali, né, por trás da geração e da transmissão de energia elétrica desse país. Então, a gente segue com a nossa campanha, nós acreditamos e seguimos no intuito de que não será privatizada a Eletrobras, nós não vamos deixar que isso aconteça. Temos denúncias postas junto ao Tribunal de Contas da União, ministérios públicos, ações de primeira instância em diversos estados, ações, inclusive, jurídicas junto ao STF, né?
E agora esse é o nosso papel, é de fazer a denúncia da entrega pela entrega. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma audiência pública, né, sendo realizada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é exatamente a comissão que faz a interface com o Tribunal de Contas. Então, para nós tem sido agora um trabalho em uma outra frente, exatamente para que os brasileiros e brasileiras não sofram as mazelas se porventura vier a se privatizar de fato a Eletrobras. Então, quem puder nos acompanhar, essa é a nossa rede, Salve a Energia pelo Futuro do Brasil, e aí a gente conta com todos, a gente tem feito alguns tuitaços, a gente faz o acompanhamento com os parlamentares, governadores, a gente tem feito umas atividades bem interessantes, né, dentro dessa realidade que a gente tem vivido. Eu vou seguir, sim. Vou procurar vocês aqui nas redes. E você, Tamires? Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do Dionísio. Acho que é um espaço muito importante. É muito legal, né, esse debate principalmente entre as mulheres, né, a gente debater a questão do encarecimento, né, do preço da luz. Agradecer as pessoas que estão assistindo e principalmente convidar todo mundo para conhecer o movimento dos atingidos por barragem. A gente tem feito diversas ações, a gente tem feito diversas denúncias em questão do preço da luz, tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul, em Perus. Então, quem puder entrar lá para conhecer o movimento dos atingidos por barragem, IMAB São Paulo, tem página no Facebook, no Instagram. E eu só queria frisar mais uma vez que a culpa do aumento do preço da luz não é culpa do clima e não é culpa do povo, é culpa de um governo entreguista, é culpa dos empresários, né, dos agentes empresariais, culpa do nosso presidente Bolsonaro, né, que tomaram conta do setor elétrico nacional, e que a gente não pode aceitar essa agressão, porque é uma agressão. A gente tem visto situações assim de ficar indignado, assim, de mães de família com uma televisão e uma geladeira em casa, pagar absurdos de conta de luz e a pessoa se desesperar porque não quer ter o seu nome sujo, porque não quer que corte a conta de luz, porque o filho está ali, precisa, principalmente durante a pandemia, que as crianças, né, estavam tendo aula pelo computador, pela internet, então chega a ser desumano você chegar na casa de uma pessoa e ver o desespero ali dela, de ficar sem energia, com medo da comida apodrecer dentro da geladeira, sem saber o que fazer ali com a criança que tem o medo do escuro, ficar à luz de vela ali e correr o risco de ter a casa incendiada, porque às vezes a pessoa mora em uma moradia ali de madeira. Então, assim, é desumano o que esse governo neofascista, neoliberal, tem feito com a população, principalmente com a população de extrema vulnerabilidade social. Cada vez mais encarecendo o preço da luz, encarecendo o preço do gás, da gasolina, dos alimentos, nem se fala, e que também reflete a questão da tarifa, né, na questão rural também, porque você retira ali um benefício do pessoal que está na agricultura familiar, que reflete no campo, o que acontece no campo reflete na cidade. Então, assim, a questão do setor energético, ele é um setor muito estratégico para o capitalismo, e esses agentes empresariais e o governo neoliberal tem cada vez mais entregue na mão dos agentes empresariais. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer a denúncia, a gente tem que dialogar com a população, porque realmente não é um diálogo fácil, mas é um diálogo necessário, que a gente já deixou muito na mão da burguesia, e eu acho que está na hora desse diálogo começar dentro das comunidades, dentro da periferia, e dentro dos alagados, dentro dos quilombolas. Então, assim, a gente tem que abranger esse tema, para quanto mais pessoas souberem, porque não é um ou outro que é atingido, né, pelo preço da luz. Quando a gente fala dos atingidos por barragem, não é só a pessoa que está ali dentro da comunidade que dá enchente, ou dentro da comunidade que se perdeu por conta de um projeto de barragem,
A gente fala de toda a sociedade brasileira, porque o desrespeito com a população brasileira começa no projeto de construção de barragem, onde eles têm sua casa, seus terrenos, sua comunidade invadida, sem direito a ressarcimento. É uma falta de respeito imensa. Então, o problema já começa desde do projeto de criação, né, das barragens, que, consequentemente, o atingido pela barragem é toda a população que é o que está acontecendo, né? O aumento no preço da conta de luz, e a gente não tem como correr, né? Não tem para onde ir em cima a gente vai em cima dessas empresas, da Enel, de outras empresas, mas a gente não tem respaldo nenhum, que a gente ouve, vai procurar o Procon também não está nem aí para a população. Então, a gente tá convidando o pessoal a ir para a rua, a gente tem se organizado para fazer seminários, para fazer debate da questão do preço da luz, da questão de como feita a geração, né, a distribuição, e a gente convida todos que estão assistindo para conhecer o movimento dos atingidos por barragem e falar para o pessoal que é necessário a gente construir uma nova política para o setor energético nacional, soberania, com distribuição de riqueza, com controle popular, porque a gente já perdeu para perceber que quando o setor, né, como o setor energético, ele sai do controle popular e vai para a mão dessas empresas privadas, a gente não tem direito a nada, a gente fica no escuro, a gente tem que pagar o que eles acham que a gente tem que pagar, se a gente vai recorrer para o Procon, a gente também não tem respaldo nenhum. Então, assim, o MAB vem fazer o convite mesmo da população se organizar e lutar por um projeto energético nacional, né, de soberania nossa e de distribuição de riquezas. E, mais uma vez, agradecer o convite. Fiquei muito feliz de participar do programa. Espero que eu tenha conseguido contribuir em alguma coisa. O que vocês precisarem da gente, estamos à disposição para conversar, para dialogar. E é isso, viu, Tamara? Obrigada ao Dionísio também. Obrigada ao Zé Mário, que fez esse contato também entre eu e o Dionísio, para a gente poder fazer esse diálogo. Agradeço muito o espaço e espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Ajudou, sim. Tamara, sim. Só um comentário em cima da fala da Tamires. Tem um dito que a gente tem usado muito, né, no Comitê em Defesa das Estatais, que quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Sim. E é isso. Tudo que ela falou está refletido para mim nisso. Só vinha para mim a placa, né, quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Sim. E não nos esqueçamos, acaba refletindo mais também para nós mulheres. Essa live está aqui, nós mulheres, então, nós mulheres também somos quem pagamos a maior falta, né, dessas questões no âmbito social mesmo. Somos maioria da população, somos mães de família, quem leva essa questão, né, da sobrevivência da casa, enfim. Sim. Então, isso se reflete com mais força, mais intensidade em cima de nós mulheres também. Sempre. É isso aí, muito obrigada pela participação, gente, conte com a gente, vamos seguir, né, vamos seguir na luta, porque não é uma opção, nunca foi, né? Obrigada, gente, até mais.